Muito boa noite. É muito bom ver-vos aqui mais uma vez. Vejo até algumas caras novas e é um prazer podermos estar aqui. Parece que não, mas já se passaram alguns dias e já abordámos bastante conteúdo. Estamos hoje na quinta-feira, portanto já estamos na segunda metade desta semana. E talvez fosse bom começarmos a fazer alguns balanços ou alguns apanhados daquilo de que temos falado. Eu diria que a essência do que temos falado é de que estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. Esse conflito se iniciou no céu, se estendeu à terra, como todos sabemos, e é um conflito no qual todos estamos envolvidos. E no final deste grande conflito triunfa quem vencer a guerra dos sentidos. Porquê a guerra dos sentidos? Nós temos visto como várias das atividades que nos rodeiam e que nos atingem através dos sentidos, do ouvir, do ver, do tocar, do provar e do cheirar, são a forma como pode o mundo exterior ter acesso ao nosso mundo interior. E nós vimos que, basicamente, o padrão que se usa para minar essa força tem sido basicamente o mesmo. Qual é ele? Quais são as duas partes da nossa mente que têm estado a ser abordadas neste contexto? O tálamo e o hipotálamo, que representam o estímulo carnal, sensorial ou hormonal, e o lóbulo frontal. Nós vimos como, através dos mídias, da televisão, do vídeo, do cinema, a exposição continuada a esses meios, por causa da intermitência dos conteúdos expostos, vai hiperestimular o tálamo e hipotálamo, ou a produção hormonal, e atrofiar o lóbulo frontal. Vimos ontem, anteontem vimos toda a história da música, o surgimento de um novo estilo de música, no contexto de toda uma estratégia de chegada do movimento Nova Era, de toda uma estratégia de preparação para a chegada do grande engano, da contrafação, da contraposição. E nós vimos como o objetivo dessa chegada era também preparar a sociedade e depois o cristianismo para receber emocionalmente este engano, visto que racionalmente seria difícil. Eu falei muito ontem sobre a abordagem espiritual, mas não falei um pouco sobre a abordagem física, que é importante realçar, ou seja, gostaria de reenfatizar, eu falei só um pouco, gostaria de reenfatizar sobre a abordagem física. Pessoas que estão continuamente expostas a estes estilos de música, sejam eles com letra religiosa ou não religiosa, dada a forma sistemática como o ritmo é apresentado, dada a forma repetitiva como o som é propagado, criam uma espécie de inibição do seu lóbulo frontal, ou seja, uma inibição da força de vontade, do poder de decisão e do estímulo para as coisas espirituais. Não é só pensarmos no futuro, num engano que possa vir, mas é pensarmos no presente, na perda de dinâmica. Um dos problemas que nós encontramos na juventude de hoje são as questões da depressão, da inércia, da falta de objetivos, da falta de motivação para avançar, para prosseguir na vida. Vemos que ganhou estilo e moda toda uma abordagem depressiva, inerte, e é um problema sério entre os nossos jovens. E não estou a falar só dos de fora, estou a falar também dos de dentro. Falámos sobre um aspecto muito importante, que é a questão de que a mensagem não precisa de ser escrita para ser passada, e de que essas músicas, além de todo o efeito que têm,
passam uma mensagem. Muitas delas, além de nos porem em estado hipnótico e nos darem mensagens de promoção da sexualidade, de promoção das drogas, de promoção dos vícios, de promoção dos prazeres, do mundanismo, essa é uma forma como gravam muitas mensagens, mesmo de forma falada, mas muitas delas, sem essa abordagem, também nos passam mensagem. Eu queria fazer uma pequena experiência que vai nos ajudar a entender. Eu vou convidar-vos a fechar os olhos e eu vou cantar uma música e vou pedir que vocês imaginem uma cena que essa música vos inspire. Certo? Simples. Vamos lá? Podem fechar os olhos e eu vou cantar uma música. Imaginem uma cena que essa música vos inspira. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Podem acordar. Agora vamos fazer uma experiência diferente. Vocês vão fechar os olhos, imaginar a mesma cena, mas eu vou cantar outra música. Certo? Vamos lá. E então? Que tal? Conseguiram imaginar a mesma cena? Alguma destas músicas tem letra? Mas tem ou não tem uma mensagem? Conseguem imaginar um bebê a dormir com a música e ele aí tranquilinho a dormir? Ou alguém a conduzir um carro a alta velocidade? Que música é que as pessoas põem quando vão para a discoteca? Enquanto ajeitam a gravata? Enquanto põem a gola para cima e os cabelos em pé. Estão a ver? A música, mesmo sem ter uma letra, tem uma mensagem. E nós temos que ter cuidado, temos que pensar qual é a mensagem que realmente uma música transmite. E é verdade, falámos sobre isso ontem, que há músicas calmas que, mesmo assim, transmitem uma mensagem de meditação transcendental, uma mensagem não propriamente espiritual, mas espiritualista. Uma coisa muito importante que eu queria deixar para resumir este assunto da música é um fator simples. O critério que o inimigo conseguiu meter na cabeça de todas as pessoas para a escolha de música é o gosto. E esse é o critério que faz com que os peixes sejam apanhados. Não sei se vocês já repararam. Gostam de minhocas. Então, o peixe pode olhar e ver, ele nem sequer pensa em anzol, ele só pensa em minhoca. E se nós só pensarmos em gosto, vamos engolir este e outros anzóis. O que eu queria que entendêssemos que, claro que gosto é um critério importante para se ouvir música. Eu também não preciso estar a ouvir músicas que não gosto. Qual é o prazer disso? Mas esse não é o único critério. Normalmente quando as pessoas falam de música, elas dizem, o que é que tu curtes? Eu gosto disto, eu gosto daquilo. Estão a ver? Então, nós temos que entender que não é só uma questão de gosto. Se fosse uma questão de gosto, não precisávamos do cristianismo para nada. Não precisávamos ser mudados, cada um era como gosta e pronto. O cristianismo existe exatamente para nos fazer entender que, dada a degradação em que entramos, muitas das coisas que gostamos não são positivas para nós. Eu costumo sempre dar este exemplo. Uma sensação que eu acho que deve ser espetacular e que eu gostaria de experimentar é de pular de um arranha-céus em queda livre e sentir o vento a bater na cara e saber que estou sem paraquedas. Mas qual vai ser o resultado? Devo mesmo assim experimentar só porque vai ser uma boa sensação? Ok. Então estamos a ver que este padrão se tem vindo a repetir. Processou-se na audição, processou-se na visão e hoje vamos entrar no tato. Interessantemente, o tato se processa de uma forma curiosa. Nós temos milhares de terminações nervosas no corpo todo. Há um ancião lá na minha igreja, teve um acidente e perdeu sensibilidade, está com um problema no lábio, e ele diz que mal consegue mastigar, o lábio está sordo, porque ele não tem sensibilidade aqui. Não sei se já ficaram alguma vez com uma parte do corpo dormente. O único motivo que eu sei
que me leva a saber que eu estou a tocar agora na minha testa é porque eu tenho terminações nervosas aqui e terminações nervosas aqui. Eu sei que esta parte do corpo está a tocar nesta. Se não tivermos isso, há pessoas que se queimam. Eu vi um caso na Rússia de umas pessoas por terem a mão muito fria. Um mecânico de um caminhão parou o caminhão para ver o motor e queimou as mãos sem notar nada. Pessoas que abrem a água quente e não notam nada porque não estão com as terminações ativas. Então, o tato, ele está constantemente a enviar. Se não tivéssemos tato, nem andar conseguíamos bem, porque isto nos dá a indicação de quando estamos a tocar no chão ou não. Ele nos está constantemente a enviar sinais. Então ele é uma comunicação constante com o cérebro. Interessantemente, é uma comunicação um tanto ou quanto imperceptível. E talvez daí seja mais importante prestarmos-lhe atenção. Nós vamos depois falar sobre o lado sobrenatural também. Eu sei que as mulheres dizem que têm um sexto sentido. Vamos ver se isso é verdade. Mas eu queria que nós analisássemos um texto muito interessante. Este texto nos mostra sobre um milagre que Jesus fez. João 9, 1 a 7. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. E dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, o Messias. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Temos aqui um milagre em que Jesus exerce o tato. Muitas vezes ele só falava para executar a cura, mas ele aqui faz questão de exercer o tato. Eu queria que analisássemos com alguma atenção este milagre. Reparem, nós temos a cura a ser alcançada de uma forma extraordinária. Terra, o elemento natural, saliva, basicamente água e enzimas, uma ação, um toque, um tô, e uma ordem, outra ação. Portanto, uma ação da parte daquele que cura e uma ação da parte daquele que é curado. Vamos analisar com atenção. Primeiro passo, então, para termos saúde, para que todas as nossas terminações nervosas, todo o nosso corpo, toda esta rede de sensações, de toque, esteja com saúde, são os elementos da natureza. Foi o primeiro aspecto que Deus utilizou através deste milagre, através de Jesus. Segundo passo, o toque divino através do humano, ou o toque divino e humano. Jesus estava em forma humana, ele exerce o toque como um ser humano, mas há ali, com certeza, uma operação divina, porque há um milagre que acontece. Terceiro passo, fé aliada a obras. Este homem podia ter dito: falaram tanto deste Messias, cheguei aqui para me curar, olha o que é que ele fez. Pôs-me um monte de lodo aqui nos olhos e ainda manda, sei lá agora onde é que é o tanque de Siloé. Eu não vou mais, se esse homem fosse mesmo tão bom como dizem, ele tinha-me curado. Algumas pessoas querem viver de boa saúde, continuando a ter maus hábitos. E pedem: Senhor, dá-me saúde, enquanto continuam a fazer maus hábitos. Deus não trabalha dessa forma. Hoje em dia vemos muitas igrejas que alegam curas. Eu chego à igreja, tenho um problema de cirrose, sou curado, volto para o bar e continuo a beber. Não é esta a forma como Deus trabalha. Sempre que vemos milagres, Jesus diz, na maior parte das vezes, primeiro ele diz: de acordo com a tua fé, assim te seja feito. A tua fé te salvou. Primeira ação, ter fé, exercer fé. Fé implica confiança. E depois é uma fé ativa. Ele diz normalmente: vai e não peques mais. Só ver. Não esperemos gozar de boa saúde se conscientemente, às vezes mesmo inconscientemente, temos maus hábitos. Eu vou um pouco mais longe. Nenhum cristão, nenhum adventista espera ser protegido das pragas
se continuar a exercer as atividades que trazem essas mesmas pragas. Nenhum cristão espere ser protegido da SIDA se continuar a exercer uma sexualidade desmedida. Deus não trabalha dessa forma. E ninguém espera ficar sem bicos de papagaio, sem espandilose, sem reumatismo, sem todos os problemas, se continuar a praticar todas as coisas que conduzem a esses problemas. Eu queria que analisássemos um pouco, então, estes 3 passos. Elementos da natureza, toque divino e humano, fé e obras. E nós vamos analisar como há exatamente as mesmas coisas envolvidas neste sentido. Diz o Espírito Profecia, na maneira como o Salvador curava, havia lições, ungiu com terra os olhos de um cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Olhem este detalhe, a cura se podia operar só pelo poder do grande médico. Ainda assim, Cristo fez uso dos simples agentes da natureza, conquanto não recomendasse as medicações compostas de drogas, sancionou o emprego de remédios simples e naturais. Eu queria, isto está em Desejado de Todas as Nações, página 823 a página 825. Agora, a pergunta que se coloca é, tudo bem, e o que é que Ellen White percebe de saúde? Até vou um pouco mais longe. E o que é que este Daniel Spencer percebe de saúde? Ele é médico, Nós estivemos nos Estados Unidos, tivemos alguma formação médico-missionária, conselhos de saúde práticos, mas eu não venho aqui na qualidade de especialista de saúde, tal como ontem não vim aqui na qualidade de especialista de música. Eu quero que nós entendamos que nós estamos a falar aqui na qualidade de coisas espirituais e todos nós devemos debruçar-nos sobre coisas espirituais. Mas eu vou usar algumas fontes do Espírito de Profecia. E muitas pessoas poderão dizer, pois, mas isto ela escreveu lá para o tempo dela, isto são coisas, a ciência já descobriu outras coisas. Um dos principais motivos porque muitos adventistas não gozam de boa saúde é porque continuam a pôr os conceitos da ciência acima da inspiração profética. Olhem, se o Espírito de Profecia está ultrapassado, a Bíblia está muito mais ultrapassada, porque a inspiração profética é muito mais antiga. Mas eu não venho falar de Ellen White numa perspectiva religiosa, mas eu venho falar de Ellen White numa perspectiva técnica. Imagine uma cena. Estamos no hospital e os médicos estão todos reunidos a tentar resolver o caso de um paciente. E debatem, eu penso que devíamos fazer assim, eu penso, não, eu acho que não é uma boa ideia, eu penso que devíamos fazer assim. E está um camponês sentado e os médicos estão a debater e ele levanta-se e diz, desculpem, eu não queria estar a interromper, mas eu estava aqui a pensar, talvez vocês pudessem fazer assim. Os médicos olham para este homem e dizem, mas o senhor é médico? Não, eu sou leigo nestas coisas, mas é a minha opinião. E os médicos, muito obrigado, experimentam todas as coisas que estavam a pensar entre eles e nada está a dar certo. E um deles diz assim, olha, isso é que aquilo que o homem disse é meio disparatado, mas já experimentámos tudo, também só falta experimentar isso. Experimentam e, olha, deu certo. Olha, não é que o rapaz até teve sorte, acertou, olha a coincidência. Estão reunidos outra vez para resolver o caso do outro paciente, a mesma história, a conversa. O homem diz, olha, eu não quero interromper outra vez, mas eu estava a pensar, talvez se fizéssemos assim, desculpem estar-me a intrometer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, talvez a reação ainda fosse de suspeita, mas já iam dizer assim, ok, se nada mais der certo, nós vamos pensar nessa hipótese. Muito obrigado, muito obrigado. Tentam tudo, nada dá certo, e voltam a tentar aquilo que o homem disse e dá certo. Como é que vocês acham que eles vão pensar da terceira vez?